Casinhas de passarinho são ótimas opções para você decorar o seu jardim. E hoje nós vamos ver o passo a passo de duas casinhas de passarinhos incríveis, que são produções aqui do canal. Como tem muita gente nova aqui no canal, eu tenho certeza que vocês não viram essas ideias e eu garanto que vocês não irão se arrepender. E se você já assistiu, vale a pena relembrar. Então bora pro passo a passo? Foi marcando aqui nessas ripas as casinhas. Você pode fazer com caixote de madeira, com qualquer ripa que você tenha por aí. Depois eu peguei a minha serra tico-tico e fui fazendo os cortes ali, nas marcações que eu fiz. Depois, com a esmerilhadeira, eu fui lixando todas as peças. Reparem aqui a diferença da peça lixada para a parte que ainda não foi lixada. É muita diferença, o acabamento é tudo no artesanato, então a gente precisa lixar essas peças. E a esmerilhadeira me ajuda bastante. Aqui será a parte da frente e a parte de trás do comedouro, da casinha comedouro, então eu lixei elas juntas. Por quê? A esmerilhadeira, ela desgasta um pouco a madeira. Então, se eu fosse lixar essas peças separadas, poderia dar uma diferença ali nas medidas. Então, eu lixei junto. Essas 6 ripas a gente vai utilizar para fazer o telhado da casa comedouro. E essas outras duas serão a lateral da casinha. Essa peça vai ser o fundo da casa comedouro. Eu dei uma arredondada aqui na parte da frente, para ficar mais bonito. Aqui serão as 3 peças que vão ser o comedouro, as laterais, as 2 laterais e a frente do comedouro. Vocês irão entender tudo na hora da montagem, tá? Aqui a parte de trás e a parte da frente da nossa casinha. A parte frontal é a que tá com esse furo no meio. Peguei a minha queridinha furadeira, parafusadeira e vou começar a fazer os pré-furos aqui nas peças. Eu uni 3 peças e coloquei ali uma ripinha pra gente poder fixar elas. Fiz os pré-furos e depois eu vou vir com o parafuso. Gente, quero mostrar pra vocês. Eu fui fazer os pré-furos, mas eu pesei na mão e olha o que aconteceu. O furo transpassou o outro lado, gente. Não era pra acontecer, mas aconteceu, né? Enfim. A outra peça, olha só. Ela ficou perfeita, porque eu vi que errei na primeira, né? Não pesei a mão na segunda. Foi bom ter acontecido, porque assim eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra consertar quando isso acontece. Eu peguei, então, essa serragem que sobra, né, dos cortes que a gente faz na madeira, do lixamento ali que a gente faz, esse pozinho que sobra, misturei com cola pra madeira, até ele dar um ponto ali de grude na mão. Comecei a montar a nossa casa comedouro. Fui fazendo os pré-furos e depois fixando os parafusos em tudo por aqui. Fixei a frente, as laterais da casa, a parte de trás e o fundo. O fundo eu percebi que ele ficou muito comprido, muito longo. Então eu diminuí, vocês vão ver aí, que eu diminuí a parte do comedouro e essa parte da frente. Telhado, eu fixei um dos lados só, porque eu achei mais fácil fixar o outro lado somente no final, para ficar mais fácil de pintar toda essa casinha aí. Fiquem tranquilos que as medidas que estão na descrição do vídeo estão certas. Utilizei aquabetume da Acrylex para atingir os telhadinhos da casinha e também toda a casinha comedouro. Aqui você precisa misturar na água se você quiser uma tonalidade mais clara. É simples, quanto mais água e menos produto, mais claro vai ficar o tingimento. Quanto menos água e mais produto, mais escuro vai ficar sua peça de madeira. Eu quero deixar a cor de madeira aparente, mas eu quis dar uma tonalidade para ela. Então eu utilizei aquabetume, mais água e menos produto. Aí assim ela ficou a tonalidade que eu queria. Eu tingi o telhado aqui da nossa casa comedouro. Dei apenas uma demão de tinta branca. Eu peguei na rua esse pedaço de galho de árvore só para fazer uma bolachinha ali com ele e colar nesse gravetinho aí pra gente fazer um detalhe a mais na parte da frente da nossa casinha. E eu vou começar a desgastar um pouco o nosso telhado para dar esse efeito de envelhecido. A gente vai deixar ele como se fosse uma peça antiga, que já foi bastante usada, sabe? Com a nossa peça já seca, percebem que a madeira ficou com uma cor meio feia, uma cor meio acinzentada, como se a madeira tivesse tomado muita chuva e tá com uma tonalidade estranha. Então, para dar acabamento, a gente vai usar essa cera de abelha. Ela é especial para madeira e a gente vai passar em toda a peça. Percebem a diferença onde eu já passei para onde eu ainda vou passar? Olha só, aí nessa frente.
Dá uma tonalidade bem bonita, né? Uma cor bem bonita. E a gente vai passar tanto nas partes brancas, como aí na casinha, né? Passei também ali naquele nosso gravetinho. Depois da cera de abelha já seca, eu venho polindo essa cera de abelha. Eu peguei um paninho seco e limpo e eu vou passar em todas as peças. A cera de abelha, ela não deixa a sujeira fixar direto na tinta, então ela auxilia muito na hora da limpeza para manutenção. Fica mais fácil na hora de fazer a limpeza. Peguei esses ganchinhos e eu fui fixando ali com a mão e depois eu terminei de fixar com a ajuda do alicate. Fiz a olho mesmo, mas eu deixei ali, olha só, na mesma reta, tá vendo? Dos dois lados. Agora a gente vai fazer uma trama para a gente conseguir suspender a nossa casa comedouro. Eu peguei então aqui essa corda de sisal e eu cortei 8 pedaços com mais ou menos 1,5 m cada pedaço. E a gente vai fixar eles nessa argola aí de acrílico. O que eu fiz então foi delimitar ali com a mão o pedaço que eu vou utilizar aí dessa corda. E é muito simples. O que eu fiz foi fazer uma orelha com esse pedaço. Vocês vão ver agora. Eu faço uma orelha, olha só, com a corda de sisal. E eu passo por dentro da argola de acrílico. Aí, com a mão direita, eu seguro ali e passo por fora da argola, tá vendo? E puxo. Assim, ela vai ficar bem firminho, bem preso ali. Deu pra entender, né? Bem facinho. Eu faço uma orelha e passo por dentro. Essa orelhinha ali com a nossa corda de sisal. Passo por dentro do acrílico. E seguro ali com a mão esquerda, tá vendo? E passo de volta pro lado de fora essa orelhinha que a gente tinha passado por dentro. É assim, bem facinho. E aí a gente puxa e ele vai fixar dessa forma aí, vai ficar bem firminho. Depois a gente vai dar acabamento nisso ainda. Vamos lá, mais uma vez. Eu faço uma orelhinha, passo por dentro da argola de acrílico e passo por fora com a mão direita e puxo com a esquerda. Coloquei o acrílico embaixo da casinha para ser um apoio ali. E eu vou separando de dois em duas cordinhas, olha só. Depois, a gente vai fazer um passo de macramê bem facinho. Eu vou dando nós ali a cada duplinha que a gente separou. Deixando sempre os nós na mesma altura ali dos outros, tá vendo? Depois disso, a gente vai separar as duplinhas. A gente vai pegar um de cada dupla e vai dar mais um nozinho mais ali para baixo. Também deixando os nós sempre na mesma direção. Olha lá, pego de uma duplinha e pego mais um de outra duplinha. E a gente vai dar um nó. Percebe agora que vai sobrar ali da primeira duplinha e da última, sobra as duas cordinhas. Olha só. Essas duas que sobraram, a gente vai unir elas e dar mais um nozinho. Na mesma altura dos outros nós. Você vai repetir esse processo até ficar na altura que você deseja aí para sua corda. Eu fiz mais uma remessa aí de nozinhos. Eu fiz no total, então, 3 aí, remessas aí de nozinhos, tá vendo? Peguei as duas da ponta, uni ele também, fazendo mais um nó. Depois aí eu dei acabamento nessa parte aí do acrílico. Eu peguei um pedacinho da corda e fui passando ali, colando. E cortei as rebarbas que sobraram. Depois de pronto, a gente vai fixar lá no nosso telhado da casinha comedouro. Passei cola quente aqui e fixei nessa parte da frente, o nosso detalhezinho. Peguei essa lasca aí de madeira que eu encontrei por aqui e eu usei esse mesmo stencil de passarinho, tá vendo? E coloquei ali na pontinha. Peguei uma caneta branca e eu vou escrever pássaro em inglês. Essa minha caneta, ela demora para secar, mas ela é um branco bem vivo, assim, bem forte. Quando a gente tá escrevendo, ela não aparece, olha só. Depois que ela vai secando, ela começa a aparecer. E eu colei com cola quente ali na parte de cima da nossa casinha, só para dar um charmezinho. Passei cola quente ali no verso e eu vou colar aqui na parte de cima. E olhem só que lindeza que ficou essa casinha comedouro. Mas não vai embora não, porque ainda temos nosso segundo projeto com casinha de passarinho para você.
Eu comprei pela internet um kit com 50 ripas de madeira de compensado. Elas são assim, olha, o meio delas, e a parte de cima é um laminado que imita madeira pinus. Então o que eu fiz foi quebrar a cabeça primeiro pensando na medida da nossa casinha. Fiz uma marcação aqui na minha chapa de MDF para cortar, né, no tamanho certo. Depois marquei também as ripas. Quantas partes vão ser o fundo, as laterais da casinha, o telhado. Fui marcando tudo por aqui para depois cortar. Fiquem tranquilos que eu vou deixar todas as medidas para vocês aqui na descrição do vídeo, tá bem? Paguei bem baratinho nesse kit de ripa pela internet. Se você pesquisar por aí, você vai encontrar também. Aqui é a marcação do telhado, olha, a gente vai fazer esse corte, esqueci o nome, nessa posição para juntar ali o nosso telhadinho. Vocês vão entender melhor na montagem. Peguei então meu serrote e fui serrar todas as marcações por aqui. Poderia ser na serra tico-tico? Sim, mas como a ripa é bem fininha, eu preferi o serrote mesmo. Serrei também aqui a minha base e depois marquei aqui com essa fita, fiz ali os montinhos laterais, escrevi laterais, fundo, frente, para eu não ficar perdida aqui na hora da montagem. Então eu fui pegando as minhas laterais aqui, a parte da frente, a parte do fundo, peguei uma cola tudo e essa outra cola super forte aqui. Passei nas minhas madeiras e a gente vai começar colando. Colei então as laterais, a parte da frente e a parte do fundo da casinha. Depois peguei as ripas aqui da coluna da casinha e passei cola também, colei ali. Fiz aqui uma base ali para deixar ela colar bem certinha. Depois que ela já estava bem fixa, eu colei essa parte aqui da lateral, fazendo essa parte de cima, tá vendo? Esperei o momento de secagem, depois por cima, olha, eu vim com um preguinho bem fininho e martelei aqui nessa parte de cima. Na parte do fundo, eu parafusei para ela ficar bem firme, para a casinha ficar bem fixa. Então, primeiro a gente vai fazer o furo e depois vai vir parafusando. Assim evita que a madeira rache, fazendo pré-furo primeiro. Então, depois, a parte de cima, além dos preguinhos, eu vim também com meu grampeador de tapeceiro, grampeando tudo por aqui na parte de cima para ficar tudo bem firme. Com a nossa estrutura da casinha já montada, agora a gente vai montar o telhadinho. Aquele corte, lembra que a gente fez assim, meio tortinho para unir? Eu passei cola e depois vim grampeando também o telhadinho. Peguei então a minha massa para madeira e vim passando em todas as junções aqui das ripas. Também ajudando a esconder um pouco os grampos que ficou nessa parte de cima. Para a madeira não sugar muito a tinta, você pode usar um fundo preparador para madeira, à base de água, ou então goma laca. Eu aqui não utilizei, fui direto na tinta mesmo, porque a minha peça é pequena, então eu não vi necessidade de fazer esse processo. Mas, se você tiver aí uma ripa que você for precisar lixar ela primeiro, para depois pintar, e se a sua tinta for cor clara, eu indico você a passar esse fundo preparador, para que a madeira não solte aí um limozinho que vai tingir a sua madeira, deixando a sua peça amarelada, se você for pintar de cor clara. Eu não tive essa necessidade, porque eu vou fazer em um tom envelhecido essa casinha. Então, se ela manchar a minha tinta, não tem problema, para mim, no meu caso, né? Opções de tinta para você usar a casinha exposta ao tempo, né? No sol e na chuva. São tintas acrílicas, porque a sua base é feita de resinas acrílicas que garantem maior impermeabilidade da superfície. Outra opção é você pintar com uma tinta da sua preferência e depois por cima passar 2 demãos de verniz marítimo incolor. É essa a opção que eu vou fazer aqui na minha casinha. Eu tô passando uma tinta PVA fosco para artesanato e depois eu vou dar 2 demãos de verniz para finalizar a minha peça, porque com certeza eu vou querer usar ela exposta ao tempo. E para unir o nosso telhado na base, eu parafusei. Tá vendo aqui os parafusos? Então, o que eu fiz foi a mesma coisa da base. Eu fiz os pré-furos e depois eu vim parafusando aqui esses 4 lados do nosso telhado. Coloquei aqui nessa parte central do telhado uma ripa também, dando ali sustentação às 2 partes do telhado. Para fazer o nosso telhado, então, eu peguei um caixote e tirei essas 2 ripas da lateral. Depois eu cortei, pintei eles com o mesmo branco que eu usei na casinha e desgastei essa parte de cima aqui, olha, da tinta, da mesma forma que eu fiz na primeira casinha. Se você assistir o vídeo, você vai entender o que eu tô falando. É só pegar uma lixinha fina e desgastar a tinta, que ela fica assim, com esse aspecto de falhado. Depois, então, eu peguei foi um stencil para fazer um detalhe aqui na parte de baixo da casinha.
eu vou fazer com outro stencil esse passarinho aqui e esse escrito Garden na parte da frente da casinha, só para dar um detalhe. Então eu vou posicionar aqui o meu stencil, prendi ele com uma fita crepe, para ele não sair do lugar enquanto eu pinto. É importante você hidratar o seu pincel com água antes de começar a passar a tinta. Você então vai umedecer seu pincel, tira o excesso da água no paninho, pega pouca tinta também, tira o excesso no paninho e vai dando batidinhas. Esse é o resultado do fundo da casinha com stencil. Depois então eu fiz o passarinho aqui na parte da frente e fiz o escrito Garden, que eu mostrei para vocês utilizando aqui o stencil. Peguei então o betume da Judéia, passei pouca quantidade aqui no meu tecido, num paninho limpo, e tirei o excesso com o próprio tecido e fui passando aqui, principalmente em todas as quinas da madeira, para ele dar uma sujadinha e ficar com um aspecto de envelhecido. Eu não quis deixar a casinha totalmente branca para ela combinar aqui com o nosso telhadinho desgastado. Depois eu peguei essas 3 colas, fui aqui posicionando os telhadinhos e vim passando as colas aqui e unindo as 4 ripas que formaram o nosso telhado. Do jeito que eu tô mostrando aí na imagem. Em alguns lugares eu passei a cola para madeira, outras eu passei a cola tudo e ficou bem firme. Depois eu peguei aqui um quadradinho de madeira e tô fazendo pré-furos nas 4 laterais dessa madeira. O que eu vou fazer vai ser posicionar ela aqui no centro do fundo da casinha. Fiz aqui então o furo no mesmo lugar para marcar e depois furei aqui a base da casinha. Parafusei pelo lado de dentro. Depois eu peguei um cabo de vassoura, tirei o topo dele ali para ele ficar retinho. Peguei 3 cantoneiras, posicionei aqui no cabo da vassoura e vou fazer 3 marcações para a gente furar com a furadeira. Depois disso eu furei nas marcações, esses 3 pontinhos. Peguei 3 parafusos pequenos e a gente vai parafusar aqui essas cantoneiras no nosso cabo de vassoura. Com as cantoneiras já parafusadas, eu posicionei aqui no centro dessa madeirinha e fiz marcações também para furar aqui o lugar dessas cantoneiras ali na nossa base da casinha. Fiz então os pré-furos e depois a gente vai estar parafusando aqui essas nossas cantoneiras. Mas eu achei que a casinha estava ficando bem simples, então o que eu fiz foi pegar aqui 6 palitos tipo palito de picolé, só que o mais grossinho, aquele usado para abaixar a língua ou então para depilação. Peguei 6 deles e tingi com a mesma tinta que eu usei aqui para fazer esses detalhes na nossa casinha. A tinta é na cor avelã, então eu pintei, esperei secar e depois posicionei aqui nessa parte do centro da casinha e vou fazer um detalhe. Fui cortando aqui com o meu alicate nas posições que eram precisas para fazer esse detalhezinho aqui. Cortei e com a cola quente mesmo, que é só um detalhezinho, não vai precisar forçar nem nada. Então não tem problema ser com a cola quente, porque é só um detalhe. Fui colando aqui nessas 3 posições aqui que vocês estão vendo. Fiz esse mesmo processo ali na parte de trás da casinha. Então foram 3 palitos aqui na parte da frente e 3 palitos lá atrás, com o mesmo desenho. Peguei algumas miçangas que combinavam com essa cor e o que eu fiz foi colocar elas aqui nesse fundo. Tá vendo que o parafuso saiu um pouquinho para fora? Poderia machucar a mão, eu tenho criança em casa. Então o que eu fiz foi passar um pouquinho dessa cola tudo e rosquear ali nesse parafuso essas miçangas. Então a minha serra copo e fiz aqui um furo para colocar o nosso cabo de vassoura ali dentro, para ficar mais fixo esse fundo. Então, o que eu fiz foi passar cola para madeira aqui dentro desse buraco que a gente fez com a serra-copos. Posicionei aqui o nosso cabo de vassoura ali dentro e depois parafusei as cantoneiras. Já nessa casinha do primeiro vídeo que eu fiz foi pegar ela e colocar aqui no centro, na parte do fundo, um ganchinho. Eu fui rosqueando com a mão mesmo para depois a gente colocar ali um bebedouro para beija-flor. Coloquei então na nossa casinha um bebedouro para passarinho, coloquei alpiste e também não sei o nome disso, uma vasilhinha própria para o passarinho tomar banho. Você pode estar se perguntando por que eu fiz um detalhe na parte do fundo da casinha, e aqui está a resposta. Eu fiz esse detalhe porque quando a gente estiver sentado aqui na mesa, tomando um café, conversando, é essa visão que a gente vai ter do fundo da casinha. Então eu quis deixar esse fundo mais bonitinho, tanto ali com as miçangas, quanto com esses detalhes do stencil, porque assim fica muito mais bonitinho a gente visualizar a casinha de baixo quando estiver sentado. E esse é o resultado final da casinha, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado.
Se vocês gostaram dessa inspiração, curtem esse vídeo, comenta aqui pra mim o que vocês acharam, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai gostar e se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!